E aí, galera, meu nome é Charlotte e essa é a história de como eu descobri um segredo estranho sobre mim que minha família escondeu. Quando eu descobri, não consegui acreditar. Sabe, eu sempre fui a ovelha negra da minha família. O sonho dos meus pais era que eu me casasse, começasse uma família e fosse uma boa esposa para o meu marido. Mas eu não estava afim disso. Eu queria ir para a faculdade, queria uma carreira. E eu tinha uma sensação de que a gente era muito diferente, que a gente não falava a mesma língua. Eles sabiam o porquê disso, mas eu demorei um tempão até descobrir o segredo. Tudo começou a ficar claro quando eu fiz 16 anos. Meu pai estava bem velho e quando ele fez 65, foi diagnosticado com Alzheimer. Teve uma vez que eu cheguei em casa da escola e ele começou a gritar comigo: "Sai agora da minha casa!" Eu fiquei algumas horas na casa dos vizinhos até minha mãe chegar. E como a doença do meu pai estava piorando, eles começaram a falar sobre tudo que ele ia perder da minha vida. Eles até começaram a falar em casamento arranjado. Oiê, a gente tá no século XXI. Aí um dia a minha amiga Kaylee veio aqui em casa com um livro de ciências sobre DNA e clonagem e a gente pirou. Tinha um capítulo sobre doenças hereditárias e testes para descobrir se você tinha. Aí eu comecei a me perguntar, será que eu tenho Alzheimer também? Eu tentei convencer os meus pais a fazer o teste de DNA, mas, por alguma razão, eles detestaram a ideia. "Não, e não quero mais saber sobre isso", foi o que disse minha mãe. Para mudar de assunto, eles até começaram a falar do filho de um amigo deles que estava estudando medicina e seria um par perfeito para mim. Eu fiquei furiosa, eu saí da sala na mesma hora, mas eu ainda consegui ouvir ele sussurrando. "E se ela continuar perguntando, a gente vai contar?" Agora eu estava muito curiosa, porque se tinha alguma coisa, eu ia descobrir com esse teste. Então um dia meu pai estava dormindo no sofá e babando, e eu peguei um pouco de saliva dele em um tubo de ensaio e mandei pro teste. Mas o que aconteceu enquanto eu esperava foi muito louco. Eles arranjaram um encontro para mim e pro Alex, o filho do amigo deles. Meu pai fez chantagem emocional para eu ir, dizendo que não tinha muito mais tempo. O Alex e eu nos encontramos em um restaurante chique. Ele era um daqueles garotos bobalhões com um senso de humor terrível, e ele ficava falando de sexo e depois fingia que estava brincando. Eu voltei do encontro brava e com nojo dele. Meus pais estavam animados, praticamente dando uma festa de noivado, mas eu não queria nem olhar na cara deles. Eu me tranquei no meu quarto, gritei no travesseiro e fiquei pensando num plano de fuga. Mas aí eu vi que o teste de DNA tinha chegado. Eu sabia que ia ter alguma coisa estranha ali, mas o que eu li era coisa de outro mundo. Quando abri o envelope da minha descendência, eu fiquei em choque. Eu era 25% indígena americana, mas minha mãe não, nem meu pai. Na verdade, eu não tinha nenhum dos ancestrais que meu pai tinha. Minha mãe deve ter traído meu pai. Não tinha como eu ser filha dele. No dia seguinte, eu fiquei encarando em silêncio os dois, até que a minha mãe falou: "Ei, a mãe do Alex falou que ele adoraria sair com você de novo." "Nunca!" eu disse, quase gritando. Aí a minha mãe começou a surtar, dizendo: "Tudo o que a gente faz é te apoiar e te incentivar, e você é uma ingrata." Não dava pra acreditar. Eu não aguentei. "Sério? Você quer falar sobre quando traiu meu pai? Quem é meu pai de verdade?" Minha mãe ficou chocada. Meu pai ficou chocado. Foi um silêncio mortal por uns 3 minutos. Aí a minha mãe me contou uma coisa bem bizarra. "Seu pai não pode ter filhos." Então, na verdade, meu pai biológico era um doador de esperma. Eu perguntei para minha mãe quem era esse cara. Ela só me disse que era um professor alto, com cabelo preto e olhos cor de mel. Depois disso, eu não falei com os meus pais por 3 semanas. Eles pararam de falar comigo também. Eles me disseram que não iam me ajudar a acabar com a minha vida por causa de ambições idiotas. Então, assim que eu fiz 18, arrumei as minhas malas, fui para a faculdade e não voltei mais. Eu estava sozinha, com uma faculdade para pagar e nenhuma família. Mas quando a Kaylee e eu entramos no 2º ano da faculdade, eu comecei a imaginar como meu pai seria. Alto, com cabelo preto, olhos cor de mel, provavelmente usando uma jaqueta de couro descolada, sei lá. E a maior coincidência de todas é que meu professor de genética da faculdade era exatamente assim. Será que o universo tinha decidido que ia nos reunir?
Ele tinha que ser o meu pai biológico, encaixava direitinho. Um dia, depois da aula, eu fui até ele. Quando a sala ficou vazia, minha boca ficou completamente seca. Eu estava nervosa e suando, mas eu perguntei: "Você já doou esperma?" Nossa, que cara de pau que eu fui! Eu senti que eu estava ficando toda vermelha de vergonha. Meu primo fez isso, mas eu não. Foi o que ele disse, e eu senti meu coração partindo em 1000 pedaços. Ele me consolou e deu um link para um site. Ele disse que o site era um registro de irmãos, onde os filhos de doadores de esperma ficavam registrados. E foi aí que a história ficou ainda mais louca. Eu digitei o número do doador do meu pai e eu tinha 12 irmãos registrados naquele site. 12! Mas quando eu comecei a ler os detalhes, meu coração veio na boca. Um dos meus irmãos morava na minha cidade e tinha a minha idade. Eu cliquei na informação e a foto da Kaylee apareceu na tela. Eu não podia acreditar. A Kaylee, minha melhor amiga desde a infância, era minha irmã esse tempo todo? Mas a Kaylee não sabia que o pai dela não era seu pai biológico. Eu decidi contar a verdade para ela, mas ela não aceitou a notícia muito bem. Ai, por um tempo a Kaylee ficou bem abatida. Ela não saía mais, e aí ela parou de ir até nas aulas. Eu precisava dar uma animada nela, então eu tive a melhor ideia para isso. Eu disse que eu tinha uma surpresa para ela e a gente foi até um parque. Todos os nossos irmãos estavam lá esperando, todos os 11 irmãos. Um monte de gente de cabelos pretos, olhos cor de mel e uma risada super alta. Nós começamos a falar da gente, quando uma delas, a Jane, que é a autora, nos disse que ela tinha descoberto algumas informações sobre o nosso pai há alguns anos. Ele dava aula de literatura e tinha participado de várias manifestações pelos direitos humanos. Um dos primos dele trabalhava numa faculdade ali perto. Meu coração quase parou de bater. O primo dele? Se era verdade, então eu podia encontrar meu pai biológico. No dia seguinte, eu entrei correndo na aula do meu professor, descabelada e sem fôlego. Ele olhou pra mim como se eu fosse louca. Sério, você precisa parar de fazer isso. Aí eu mostrei o resultado do meu teste de DNA pra ele e contei dos meus irmãos. O professor apertou os olhos porque ele estava tentando entender aquilo. Charlotte, você pode ter razão. Ele disse e teve que sentar. Ele ligou pro primo dele e disse para ele vir para a faculdade. Eu saí da aula e fui pro estacionamento. Eu vi um cara mais velho, com uma jaqueta de couro, cabelo preto, comprido e sorrindo para mim. Ele era igualzinho a mim, ou eu era igualzinha a ele. A gente se abraçou e choramos em silêncio por tipo uns 10 minutos seguidos. Depois, meu pai biológico me contou que pelo fato dele ter focado tanto na carreira dele e em ativismo, ele nunca começou uma família, embora ele quisesse muito. A gente riu, conversou e chorou mais um pouco, e nós prometemos que íamos nos ver de novo. Finalmente eu me senti aceita, e por pessoas que me entendiam, que não queriam me controlar. Depois de tudo isso, eu até me reconciliei com meus pais, que depois de um tempo finalmente decidiram me deixar viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu acabei encontrando o amor da minha vida. Ele era um ativista e um professor de uma faculdade ali perto. Eu acho até que casamento talvez não seja uma ideia tão ruim assim agora. Eu acho que eu tinha que primeiro descobrir de onde eu vim. Agora que eu sei de onde eu vim, eu estou pronta para crescer e me tornar a pessoa boa que eu sei que eu posso ser. Você percebeu o meme científico? E a clonagem da ovelha Dolly? E você encontrou o coelho? E o cara dormindo? Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.